Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem com você, Luiz? O que foi que você sumiu? Uai, estou bem, tava dando pra assistir as aulas, eu tinha que sair, aí não dá pra ficar sozinho em casa. Entendi. Assiste depois as gravações que você perdeu, tá? Tá bom, ok. Vamos lá, pega um livro de geografia de vocês. Dá continuidade com o que nós estudamos. Vocês viram que eu postei já as correções das tarefas, né? Quem fez a tarefa de geografia, página 12 e 16. Oi, tia. Oi, Eu não tô em casa. Quando eu chegar, eu posso mandar foto? pode. Pode sim. Quem fez quer me mostrar? Eu já tinha te mandado a foto. Aham, não, quem mandou foto tudo bem. Vamos lá, então, vou dar continuidade ao nosso conteúdo. Deixa eu só pôr a página do nosso livro aqui no lugar certo para compartilhar com vocês. Página 30, capítulo 2, tá? Só um minutinho, tá quase lá. Alguém de vocês já fez a correção dessa atividade? Tá em PDF lá no grupo, vocês viram que eu mandei? Viram? É isso. Agora eu vou fazer o compartilhamento. É isso. Vocês estão vendo aí o compartilhamento de tela? Já estão visualizando? Sim. Então vamos lá. Vocês não me responderam. Vocês viram que eu mandei. Vocês viram que eu mandei a correção? Alguém já olhou? Já corrigiu? Não, ainda não. Olhem lá, tá? É importante que vocês façam a correção, tá bom? Então a gente vai continuar com a diversidade ambiental e econômica da América Latina, tá?
Capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho das paisagens naturais da América Latina. Vamos só um minuto. Vamos falar da economia, tá, americana, da riqueza que tem a América Latina. Deixa eu colocar esse celular aqui no silencioso. A riqueza que tem a América Latina. Nós vamos falar um pouquinho da economia agrícola, economia industrial e, por último, da capacidade técnico-científica e informal que se tem aqui, tá? Tudo que é voltado para a ciência. Então, as paisagens naturais, né? A gente sabe que a América Latina ela é rica em biodiversidade. O Brasil se encontra dentro desse continente, né? Aí a gente tem, né, América Latina, América do Sul, a gente tem aí uma biodiversidade muito grande de natureza, para vocês darem uma olhada, também como também de fauna, tá? Então, as paisagens naturais, elas são bem diversificadas, né? Então, tem desertos, florestas, alto-montanhas, planícies. A América Latina ela se estende longitudinalmente a 43,6 ao norte do México até América Latina, gente. A gente está falando América Latina, não América do Sul, tá? E ao sul das ilhas da Geórgia, tá? Então, aí a gente tem que pertence à parte do Reino Unido. Reino Unido é Inglaterra. Então, Ushuaia, na Argentina, é a cidade mais meridional do continente americano. Então, dê uma observada aí, ó. Ushuaia é uma capital do arquipélago, tá? Da Terra do Fogo, conhecida como o fim do mundo. É uma cidade do continente americano. Aqui tem uma segunda imagem que mostra uma cachoeira de Salto Ángel, tá? Mais alta do mundo, porque ela tem 979 metros de queda d'água. Ela fica lá na Venezuela, no sul da Venezuela, dentro de um parque nacional. Inclusive, ela é um patrimônio da humanidade, segundo a Unesco, tá? As condições naturais da latino-americana são bem influenciadas pela geologia das cordilheiras, tá? Que cobre todo o litoral do Oceano Pacífico, norte e sul. Tem também a latitude, que influencia nas condições climáticas quentes em maior parte do território. O relevo, né, do continente é marcado por 3 conjuntos distintos, que são altas montanhas, como a gente falou no início, planícies, tá, planaltos e planícies também. A forma desse relevo é bem presente, né, nas Américas, estão relacionados justamente por causa da formação da crosta terrestre que tem no continente. Para vocês verem, ó, altomontanhas, montes Apalaches, tá? Em planaltos. E por último, a gente tem uma planície totalmente plana que já pertence à Argentina. As condições climáticas são norteadas por fatores da latitude, como eu disse para vocês, latitude e altitude, justamente por causa das correntes marítimas e as massas de ar que tem na região. Então, aqui tem um mapa mostrando um pouquinho do clima. Então, tem os tipos de clima: equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico, frio, de montanha. E aí as correntes marítimas, as vermelhas é as quentes e as azuis são as frias, tá? Deem uma olhada. Então, ó, gente, dentro da América Latina, a gente tem aí, ó, todas as importantes capitais, cidade do México, tá? Aqui é a América Central, ó. Esse istmo é a América Central, tá? Aqui já é a América do Sul. Tudo isso daqui é chamado de América Latina, tá? Bem lá no... Tudo isso é considerado América Latina. É todo esse pedaço. Pega uma partezinha da América do Norte, toda a América Central, toda a América do Sul.
Alguém conhece? Argentina? Já foi para fora do país? Alguém de Não, eu vocês? só vim aqui no Brasil mesmo. Mas eu Só o tenho Brasil? vontade. Tem vontade? Demais, deve ser muito bom ir pra fora do país. Né? Quem já foi, fala mesmo. Nunca fui também, não. As latitudes, elas são bem influenciadas, né, pela disposição do clima de acordo com a incidência dos raios solares. Isso aqui a gente já estudou, né? Então, a gente sabe que aquelas regiões que são mais próximas da linha do Equador são as regiões mais quentes, devido à incidência dos raios solares, tá? Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, é onde estão as regiões mais temperadas. Então, sempre tem aí chuvas abundantes e elevadas também. Já a presença de correntes marítimas quentes do Oceano Atlântico aumenta muito a quantidade das chuvas, principalmente na faixa litorânea. Tá? Já no litoral do Oceano Pacífico, essa corrente marítima, que é a de Humboldt, ela vai nascer ali próximo à Antártida, que é bem fria, provoca uma queda de quantidade de chuva e formação de desertos lá no Atacama, no Chile. Outro fator que influencia isso é a altitude, que ameniza essas temperaturas ao longo do litoral do Oceano Pacífico. Então, a Cordilheira dos Andes, por exemplo, e a Sierra Madre estão presentes no México e na América Central, né? As massas de ar dessas duas regiões, elas fazem parte, né, do continente americano, são influenciadas por esse regime de chuva e temperatura. O clima é o que vai interferir na formação de vegetais, tá? Então, as florestas úmidas, tropicais, desertos muito secos, regiões como Cerrado, com chuvas em períodos do verão, tudo é influenciado por conta disso. Então, aqui a gente tem duas imagens, olha que lindo, ó, floresta tropical lá no Equador e aqui o deserto de Atacama no Chile. São pontos turísticos, tá? Então, como todo planeta, né, essas condições naturais elas são essenciais para a ocupação do território, tá, no continente. E antes e depois da chegada dos colonizadores europeus, essas áreas elas eram ecumenas, elas ofereciam condições para o desenvolvimento econômico, tá? Justamente quando a gente fala ecumenas é isso, tá bom? Oferece condições para desenvolvimento econômico e também a sobrevivência humana. Então, a natureza e toda a ocupação ibérica foram importantes para essa regionalização natural da latino-americana, justamente também pela colonização portuguesa e espanhola, que foram os principais colonizadores dessa região. Os hotspots, quer dizer, que são as áreas com elevadas biodiversidade endêmica. Quando a gente fala de endêmica, é específico da região, tá? Elas de preservação, tá? Elas estão em estado de preservação, porque sofreram muito com a colonização e é de fundamental importância para a vida na Terra. Então, os hotspots de biodiversidade foram bem identificados pela ONG, que é Ambiental de Conservação Internacional, tá? Que justamente é um órgão que cuida disso e para manter e preservar. O mapa mostra toda essa região em que essa ONG ela cuida. Então, ó, tem os Andes tropical, tem os Tumbes Chocó Magdalena, Mata Atlântica, Cerrado. Tem as florestas, a Mesoamérica. Mesoamérica tá lá no ponto 6. Mesoamérica, bem lá no istmo da América Central. Ilhas do Caribe, tá? América Central também. Província florística da Califórnia. Isso aqui já está lá quase com divisa com os Estados Unidos. Floresta de Pinheiros e planície da costa da América do Norte. Então, a expansão econômica nessas áreas, né, principalmente pela agricultura, pelo turismo, pela mineração, foi a principal preocupação com a preservação dessas áreas.
Então, a economia latino-americana, ela se caracteriza, gente, pela relação entre os países mais industrializados e ricos, tá? Essa divisão aí, a nova divisão internacional do trabalho se destaca pela essa exportação, né, de commodities agrícolas e minerais, ou seja, produtos agrícolas e minerais que foram industrializados, tá? Que é chamada de segunda linha. Na globalização, essa produção do consumo, o lucro de escala mundial, é o objetivo econômico principal. Então, para conseguir isso, muitas empresas latino-americanas, o que elas fizeram? Elas fizeram acordos com empresas internacionais, formando assim as transnacionais, para incorporar esse processo de fusão, tá? E justamente esse crescimento aí econômico globalizado. Assim, essa desnacionalização das empresas, ela acabou que cresceu bastante, tem crescido até hoje. Então, as marcas, as empresas presentes na parte do continente americano são, a maioria delas, internacionais e atende tanto o mercado global quanto o mercado nacional no mesmo tempo. Então, essa desnacionalização na América Latina aumentou a dependência, né, da América Latina em relação às decisões e tomadas de grandes corporações que são sediadas nesses países desenvolvidos. Então, qualquer alteração produtiva que não atenda os interesses das transnacionais, como aumento de preço de transporte, de mercadorias que são produzidas, elevação de custos e mão de obra, pode aí provocar um deslocamento de filiais para outros lugares e acentuar muito o desemprego, tá? E aí também com isso, é claro que tem aí o resultado de uma queda de arrecadação de impostos, que justamente são eles que são importantes para o desenvolvimento, tá? Então, a importância de Brasil, Argentina e México na economia mundial. Esses três países aí, eles se industrializaram, né, usando a política de substituição de importação. Com a globalização, o que aconteceu? E suas regras, eles desregulamentaram, né, a economia da globalização, com uma abertura comercial e diminuição de protecionismo. O que quer dizer isso? Eles revisaram que deveriam entrar no mercado global, né, de forma intensa. Então, como o Brasil, Argentina, México são países que são subdesenvolvidos, eles acabaram fazendo acordos, fechando negociações com países ricos e desenvolvidos, fazendo tudo aquilo que a gente acabou de ver ali anteriormente. Isso tudo promoveu uma integração de produção. Então, no Brasil, aumentou muito as empresas transnacionais, que aproveitam muito essa fusão para trazer indústrias de fora para cá, produzir tanto para o país, para o Brasil, quanto para fora. O interessante, gente, é que essa questão de arrecadação de impostos, ela é muito fluente, justamente pelo fato, para vocês prestarem atenção, vamos falar de automóvel. Um carro produzido no Brasil, ele é mais caro aqui no Brasil do que fora do país, para vocês terem uma ideia. Aqui é uma tabelinha mostrando a participação no PIB global em 2016. Para vocês verem, projeção para 2020, em 2015 o Brasil está lá na frente, quase que junto com o primeiro país a mostrar esse crescimento aí, tá? Alcançando o nível de quase 8%. A partir da década de 90, então, foi feita uma consolidação do Brasil e da Argentina com o comércio commodities, quer dizer, de soja e de carne, tá? E aí o México, ele entrou com uma plataforma de exportação por meio de indústrias de maquiladoras no país. Vocês estão conseguindo acompanhar? A gente vai falar mais de crescimento mesmo industrial global, tá? Dentro da América Latina. Então, toda a riqueza natural também da América Latina, ela é muito importante porque ela é diversificada, rica em minerais, tá? Como os metálicos, ferro, prata, energéticos também, petróleo, gás natural, vegetais, então,
Além das suas extensas florestas, o Brasil se encontra o quinto maior do mundo. Então, as riquezas naturais, elas também são utilizadas para o desenvolvimento econômico, tá? É claro que eles visam a questão da sustentabilidade, o consumo de forma sustentável, mas cá entre nós, falando assim de verdade, quem retira jamais planta novamente. É claro que você plantando demora muitos anos para aquela região voltar a ser como era antes. Então, eles começam a criar leis, políticas para falar que está garantindo a sustentabilidade, ao mesmo tempo a economia. A gente sabe, né, nós não somos ingênuos, que o que importa verdadeiramente é a economia. Mas o governo tem que elaborar leis para manter o que a gente tem. Então, os governos eles devem sempre preocupar com o futuro desses recursos e investir na qualidade de vida também da população. A riqueza latino-americana ela é bem abundante, como a gente falou, porque além de ferro e tudo, parte desses minerais a gente tem aí ó, prata, ouro, cobre, diamante, zinco, níquel. Estado de Goiás tem uma cidade rica em níquel, por isso ela se chama Niquelândia. Alguém já conhece? Alguém conhece? Alguém conhece Niquelândia? Não? Eu não tô vendo vocês, tô vendo o dedo da Manu, o ombro da Luísa e agora estou vendo um pouco do rosto do Luiz. E aí, gente, é claro, né? Além de o petróleo venezuelano, que é importantíssimo, o cobre do Chile e o ferro do Brasil. Então, a exploração do petróleo, ela tem a Venezuela, ela é o maior território da América Latina que tem essa reserva do mundo, tá? Então, pesquisas mostram que essa exploração de hidrocarbonetos na Venezuela tiveram início do século XIX. Durante o século XX, o país se tornou um dos principais produtores de petróleo do mundo e a exploração é feita por grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos e da Europa também. Hidrocarbonetos, meninos, são compostos orgânicos, tá? Que vêm do carbono e hidrogênio. A exploração e a exportação do petróleo foram nacionalizadas em 1976, quando foi fundado a Estatal Petróleos da Venezuela, que é o PDVSA, tá? SA, né? PDVSA, que a empresa passou a controlar toda essa exploração e investir também o lucro na venda do produto e em políticas sociais. Aqui é um mapa mostrando as áreas de exploração dentro da Venezuela, tá bom? O petróleo, então, ele é praticamente o único produto de exportação venezuelano que tomou a economia do país muito dependente do mercado externo. Então, em tempos de grande procura, essas exportações elas são altas, os ganhos são muito elevados. Em tempo de crise, toda a economia da Venezuela acaba sofrendo por conta disso. O cobre no Chile é um material metálico, né? Metálico quer dizer que ele tem capacidade de ser moldado, transformado em outros produtos. Assim, ele tem cerca de 7.000 anos, tá? Os primeiros usos dele se destacam. Então, com ouro e a prata, ele foi usado para fazer moedas, além de utensílios domésticos. Ele tem uma aplicação, né, de equipamentos também e sistemas elétricos, porque ele pertence aos fios que conduzem eletricidade, por ser um bom condutor. Então, o Chile, ele tem a maior reserva de cobre do mundo e ele é o principal produtor desse metal. As minas mais ativas estão localizadas bem no centro e no norte do país. E a gente tem um mapa para mostrar isso, tá? Então, essa atividade econômica aí depende muito de oscilações também do preço do produto no mercado internacional. E o tempo de procura, a economia cresce bastante. Mas no tempo de crise diminui muito essa atividade industrial e provoca reflexos negativos na economia chilena. Pra vocês terem uma ideia, toda a região em que tem mina e extração de cobre. Olha para vocês verem. Exploração de ferro no Brasil. A exploração de ferro no Brasil é importante no comércio internacional, né? É uma commodity mineral.
O país ele é o segundo maior exportador depois da Austrália, com cerca de 12% das suas reservas mundial. Então, o alto teor de ferro no minério brasileiro leva o Brasil a ganhar muito destaque no mercado internacional mundial. Essas reservas elas estão concentradas nos estados de Minas e do Pará. Principais pontos de exportação do produto, né, o Porto de Ponta Madeira, no Maranhão, e de Porto Tubarão, no Espírito Santo. Aqui a gente tem um mapa, tá? Goiás, gente, vocês terem uma ideia, o que é forte em Goiás é o nióbio, é o níquel, não é nem o nióbio, é o níquel mesmo, tá? Então, dê uma olhadinha aí. O ferro ele é produzido no Brasil, corresponde a 70% de todos os minérios metálicos explorados no país. Diferente da Venezuela e do Chile, o minério de ferro e seus derivados correspondem a cerca de 10% do produto brasileiro exportado. Então, quer dizer que se baixar o preço, não atinge tanto o Brasil como uma crise econômica, tá? Então, em todo mundo, a exploração mineral ela exige cuidado com o ambiente. As minas de cobre e de ferro são plataformas de petróleo, são grandes obras de engenharia com capacidade de destruição ambiental muito elevada, é claro, porque, claro, quanto mais eles exploram, mais causa desmatamento e aumento da poluição do ar. Então, a perda da biodiversidade, fertilidade natural do solo, interferência de recursos híbridos, são todos os fatores que são afetados com esse tipo de exploração, tá? Já falando da parte agrícola, né, da América Latina, ela é marcada pela colonização, né, desde a exploração. E, na verdade, foi lá que começou essas atividades. Então, historicamente, gente, tem um histórico aí de políticas, de questões geopolíticas sobre esse assunto, como se diz, de organização e conservação dos últimos 60 anos. Então, a agricultura de alta especialização se encontra no Chile, no sul do Chile, justamente pelo clima, tá? Condições que são propícias para desenvolver aí a fruticultura. Fruticultura é cultivo de frutas, tá? Principalmente lá é cultivado maçãs, uvas, desde o início do século XX. Começou esse cultivo por imigrantes europeus, tá? Então, a cultura da uva para a produção de vinhos é uma atividade de grande importância. Importância está escrito errado. No Chile, tá? Então, por ocorrer aí na região, né? Verões quentes e secos, invernos frios e úmidos, que é bem propício para esse tipo de cultivo. Aqui, gente, é uma vinícola no Chile. Já o Brasil, ele é um grande produtor, né? Brasil, no caso, agropecuária, tá? A produção da carne no Brasil, na Argentina. E ele é o maior exportador de carne de aves, bovina e suína do mundo. Aqui tem um gráfico mostrando o nível de exportação, tá? Brasil é tão elevado quanto os Estados Unidos. Então, com o grande mercado asiático comprador, essa produção de aves ela se concentra na região sul do Brasil, onde estão aí os principais abatedouros e produtores. A produção pecuária bovina brasileira também é importante no setor econômico. E aí, gente, ela é diferente em todos os estados do país que cultiva, que produz, tá? Que pratica essa prática, que realiza essa prática, tá? Pratica essa prática é ótimo. Com mais de 210 milhões de cabeças, esse tem um aumento bem expressivo no número total de cabeças de gado bovino brasileiro. Esse gráfico mostra o quanto que o rebanho bovino tem crescido desde 1985 até o ano de 2017. É claro que o meio ambiente acabou sofrendo, né? Alguns biomas foram atacados aí pelo desmatamento, como o Cerrado e parte da Amazônia para a prática pecuarista, tá? Então, o Brasil ele é o segundo maior exportador de carne bovina mundial.
Atrás está apenas os Estados Unidos e o principal mercado de carne brasileira consumidor, tá? É a China, que tem grandes extensões aí para os seus pastos e climas ideais para a criação do gado. Também é a Argentina, tá bom? Que também é um país que exporta muito. O Brasil também ele é importante por causa da produção da soja no centro-oeste brasileiro, tá? Justamente por causa, gente, eu vou estender mais um pouquinho para a gente aproveitar bastante esse capítulo. Porque para a semana que vem, nós não vamos conseguir visualizar tudo que ele tem. E aí eu quero que vocês façam para mim um resumo do que vai ficar para trás como tarefa, tá bom? E me manda. Nós temos esse capítulo 2 e vocês vão fazer um resumo do capítulo 3 para mim, tá bom? Pra gente fechar a nossa nota. Semana que vem, dia 17, é o nosso simulado. E pro simulado, eu só vou cobrar de vocês o capítulo 1, tá? Vocês me ouviram, queridos? Entenderam? E aí, gente, a gente então tem na América Latina a atividade agropecuária enriquece grande suma importância para a economia. Brasil, né, é um dos responsáveis, está indo em segundo lugar de produtor do mundo. Nós temos aí atividades agrícolas, soja muito importante, muito forte no estado de Goiás, e a gente tem a produção da cana-de-açúcar, tá? E hoje um dos maiores produtores, por mais engraçado que isso seja, é a Cuba, tá bom? Que lidera aí o mercado. A economia industrial, né? A gente vai falar da indústria. O espaço industrial ele foi crescendo e se desenvolvendo no país desde 1930 a 1970, onde teve aí, uma concentração das indústrias em São Paulo, tá? Nos municípios chamado ABCD, que é a região que compreende Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, tá? Então, a partir de 90, teve esse processo de descentralização industrial, onde muitas indústrias começaram a migrar para o interior do país, e aí foi incentivado por órgãos governamentais a desenvolver em outras áreas, né? Por meio de isenção de impostos, fornecimento de terrenos, estimulando aí a crescente infraestrutura do local também, porque quando a indústria ela chega para uma cidade, ela acaba fazendo a cidade desenvolver muito. E aí, gente, algumas cidades elas foram estando mais próximas dessas metrópoles e foi se destacando, né, nesse quesito. E aí a gente pode falar dos municípios de Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina, Porto Alegre, Florianópolis, São José dos Campos, né? E o polígono da aglomeração industrial brasileiro é mostrado aqui no mapa os seus principais lugares. Gente, a bolinha menor é que tem menos de 1.000 indústrias. A maior tem 33.612, tá? Indústrias na região. Só para vocês terem uma ideia. A industrialização, ela desconcentrou-se, né? Principalmente de São Paulo, mas ela continua sendo o maior domínio econômico do país. E aí ela foi só se desenvolvendo. Aqui em São José dos Campos. Olha o tamanho dessa indústria aí. Tá? As maquiladoras mexicanas, né, que são as maquinárias, né? O México, ele ficou conhecido por esse espaço industrial de montagem a partir de peças que vieram de todas as partes do mundo, que era conhecido como maquiladoras. Então, as montadoras mexicanas se beneficiou muito com o baixo custo da mão de obra local, que também era pouco qualificada e com duras condições de trabalho. Aí o México ele fez um acordo, um livre comércio da América do Norte, foi assinado em 94, para fortalecer esse comércio entre os 3 países, né, da América do Norte, que entrava aí Estados Unidos, Canadá e México.
Então, na década de 80, o México ele exportava equivalente a 18 bilhões de dólares por conta dessas políticas do NAFTA e do atual acordo dos Estados Unidos entre México e Canadá, que é a United States México-Canadá, tá? Que é a USMCA. Foi assinado em 2018. A capacidade técnico-científica informal. Isso aqui está voltado a todas as maiores tecnologias e polos tecnólogos, né, desenvolvidos dentro da região, tá? Então, aqui que a gente vai se destacar o porto, que engloba software, serviços de tecnologia de informação e comunicação, economia criativa, tudo isso dentro do Brasil, tá? Olha aqui o Porto Digital em Recife. É o maior porto que se tem, tá? Aqui tem a maior tecnologia, a internet de ponta, informação de ponta, tá? Para acompanhar toda a velocidade que tem crescido as coisas, dados também de tudo que tem sido produzido no crescimento global, a gente está falando, tá? Em relação a esses centros de produção tecnológica mundial, é chamado de fuga de cérebros, que é o fenômeno que tem se intensificado nos últimos anos, tá? O que acontece? É os investimentos que são feitos para profissionais que buscam se autoqualificar para trabalhar nas principais matrizes e filiais de uso tecnológico do mundo. É chamado de fuga de cérebros. Então, os principais investimentos que são feitos justamente estão vinculados na América Latina na área da agricultura, tá? Na biotecnologia, na biotecnologia, na exploração de petróleo e todos os recursos minerais. Então, o Brasil ele vai se deslocar justamente por causa dessas atividades, tá bom? Meninos, amanhã, então, a gente tem sondagem, tá? E aí, com isso, a gente termina esse capítulo. Aí, o capítulo 3, que é as mudanças da sociedade urbano-industrial da América Latina, eu quero que vocês façam um resumo e mandem foto, pra gente fechar a nossa nota. Tá bom? Tia, Oi? você falou a nota da sondagem passada? Eu não falei. Ficou assim, como a sondagem ela era de pesquisa e responder, todos que responderam, eu considerei a média da sondagem mesmo, tá? Todas as questões estão respostas. Então, todos que pesquisaram e responderam tudinho, eu considerei um ponto cada questão. Tá bom? Vocês entenderam o que eu pedi como tarefa de casa? Pra gente fechar? É para entregar até que dia? Vocês podem entregar pra mim até na quarta que vem. Tá? Tudo bem? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Amanhã é sondagem, semana que vem é simulado. Mas a gente ainda tem a semana toda de aula para conversar. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Avisem os colegas, por favor, tá? Que faltaram. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.